Oi pessoal, eu tô aqui pra gravar meu primeiro vídeo, finalmente. Ele se chama, é uma tag, ela se chama Como Eu Leio, foi a Deise que me mandou. E essa tag ela é dividida em 5 blocos de perguntas sobre como você lê. Então ótimo, né, porque aí eu vou falar menos, porque que eu falo, passar aí a noite inteira só enchendo o saco de vocês, mas enfim. O primeiro bloco se chama Aquisição. E a primeira pergunta é: sempre compra você mesmo os seus livros ou tem anjos da guarda? Se tem, quem são eles normalmente? Eu costumo comprar os meus livros, assim, eu e minha mãe. Então, quase todos os livros que eu tenho fui eu que comprei. Mas esse ano eu ganhei quase 6 livros de uma mesma pessoa, que foi a Márcia. Então, pra mim, ela é a minha anjo da guarda, porque uma pessoa que dá 6 livros pra você, assim, no ano, é um anjo, sério. Então, obrigada, Márcia, muito obrigada. A segunda pergunta é: gasta quanto em média por mês em livros e se já estourou o cartão de crédito com livros? Bem, minha mãe sabe o quanto eu gasto com livros. Ela de vez em quando briga um pouquinho comigo, manda, sei lá, eu comprar qualquer outra coisa que não seja livros. Mas eu costumava gastar menos antes. Esse ano eu tô de férias, integralmente, passo o ano inteiro de férias. Então só que eu tenho feito é ler, ver filme e dormir. Porque eu sei que é o que eu vou sentir falta quando começarem as aulas e eu voltar a estudar de novo. Então, geralmente, a Saraiva, outros sites de livros, eles estipulam R$ 150 para o frete para Campina ficar de graça. Por que eu tô dizendo isso? Porque aqui em Campina não tem uma livraria. Quem mora aqui sabe. Como assim Campina Grande não tem uma livraria? Então, eu junto mais ou menos no mês R$ 150 e compro esse valor de livros. Dá quase a mesma coisa do que comprar 2 livros por fim de semana. Mas acho que fora esse 150, de vez em quando eu pego o cartão e compro mais um pouquinho. Enfim, tô descontrolada esse ano, tô comprando direto. A terceira pergunta é: consegue livros emprestados com frequência? Se sim, quem te empresta normalmente? Geralmente sou eu que empresto meus livros. Eu pego pouco emprestado e mesmo assim eu quero devolver logo porque, sei lá, fico com medo de acontecer alguma coisa com o livro da pessoa. Então, geralmente, eu que empresto. E os livros não voltam. Então, por favor, quem tem livro meu aí, me devolva. Porque esse ano eu acho que eu já constatei que eu perdi e não voltam mais uns 10 livros. Tirei do Scooby, da parte do tenho, do Scooby, uns 10 livros porque não voltam. Eu empresto e tem que ficar, sei lá, às vezes cobrando, por favor, gente, me devolve. Aí, de repente, eu esqueço a quem eu emprestei, sei lá. Enfim, é horrível. Não gosto muito, não tô deixando de emprestar já. O segundo bloco se chama O Deleite. Lê em média quantos livros por mês? Esse ano tá de uma maneira assim, né? Tá bem particular, porque tô de férias, já vou cansar de dizer isso 20 mil vezes. Eu comecei o ano lendo uns 7 livros por mês e ia manter essa meta. Sendo que fui vendo que ia ficar mais tempo de férias, fui lendo mais durante o mês. Quando eu vi, eu tava lendo às vezes mais de 10 livros por mês. Então, acho que até então, eu não sei, acho que 82 livros eu li esse ano. O que foi muito, ano passado acho que eu li só 30 por conta do tempo mesmo. Mas assim, querendo aproveitar, porque quando começarem as aulas esse número vai reduzir muito de novo. Então, acho que mais do que da outra vez. Então tô lendo sem parar. Lê em média quantas páginas dos dias de semana e nos fins de semana? Não tenho média de página. Às vezes eu leio um livro em uma semana e outras vezes eu leio um livro maior, dependendo, de um dia para o outro. Eu acho que varia muito da própria narrativa. Tem narrativa que corre mais, sei lá, às vezes tem mais uma ação ou um romance, então lhe prende mais naquilo. E tem livros que são mais densos, você demora mais por conta que tem que digerir a história, tem que raciocinar mais às vezes. Não é nem raciocinar, mas refletir sobre. Então, depende. Tem livro que eu passo tempão lendo e tem livro que quando vejo, acabou. Daí não tem uma média de páginas. Consegue abandonar um livro no meio da leitura? Consigo, tranquilamente. Agora depende. Tem livros que crônicas, às vezes poesia ou contos mais curtos que dá pra dar uma pausa de um dia pro outro você ler, porque aquela história meio que terminou ali, dá pra
continuar no outro dia. E tem livros também que, como eu disse, como você tem que digerir mais, refletir, dá pra parar e depois voltar, enfim. Sendo que tem história que não dá. Você, assim, passar a madrugada inteira e não consegue parar. Exemplo, recentemente eu li A Casa das Orquídeas, que é um livro excelente. Eu acho que eu dei 4 estrelas só porque tive uma raiva no meio do livro, mas assim, totalmente pessoal. O livro é lindo. E coisa assim, de 600 páginas, é enorme. O livro é super grossão. Mas eu li numa noite, assim, madrugada dentro. Quando eu vi, eu não queria parar. Acho que deu 4 horas da manhã. Eu tava agarrada com o livro porque eu queria saber o final da história. E também Belo Desastre. Acho que é famoso por todo mundo, porque todo mundo que eu conheço que lê esse livro começa e, assim, tem que terminar. Porque a história realmente, você quer saber o final e só larga o livro quando acaba. Então tem uns livros, assim, bem... O bloco 3 se chama Local do Crime. A primeira pergunta é: consegue ler em local movimentado, tipo ônibus, fila de banco? Eu não gosto muito de ler em ônibus, porque eu acho ônibus em certos lugares ter, assim, barulhos muito aleatórios, aqueles ruídos, é horrível. Por exemplo, você tá no ônibus, aí tenta começar a ler. Começa aquele povo, assim, empurrando e, sei lá, alguém sem fone, um leso, começa a escutar aquelas músicas que não dá de jeito nenhum. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade, principalmente no ônibus, de ler. Não gosto tanto, não. Um dia desse eu tava indo pra João Pessoa. Aí você diz: não, mas é mais calmo, um ônibus que você viaja e tal. Sei que tinha um velhinho do meu lado, que ele olhou pra mim e fez: não, não leia, porque você vai deslocar a sua retina. Aí eu comecei a rir, eu disse: tudo bem, eu não vou ler. Aí ele começou a dormir, e eu fui tirando bem devagarzinho um livro da bolsa pra ler de novo. Daí, do nada, o velho, quando eu olhei assim, ele tava me encarando de lado, tipo assim: você vai ler? Eu, desculpa. E era uma cara assim de psicopata do velho. Não vou ler, me desculpa, perdão. Fui até João Pessoa com vontade de ler o livro e o cara lá me encarando. Foi um saco. Então isso pra mim, né? Então não consigo ler por 1 milhão de motivos, mas assim, fila de banco, de médico às vezes, que você tem que esperar muito. Eu pego, ponho o fone de ouvido lá e fico tranquilo. Leio normal. Mas depende, não é em todo lugar. Prefere ler na mesa, no chão, no sofá. Questão tá, sei lá, em pé ou sentado, deitado, pra mim tanto faz. Qualquer canto é canto. Assim, sendo em casa, né, que geralmente está mais tranquilo, mas cama, sofá, mesa, sei lá, chuveiro, qualquer canto eu leio. Não, qual a hora do dia que prefere pra ler? Quando era nos 2 anos anteriores, 3, enfim, antes, que eu tinha menos tempo, eu lia geralmente à noite, que era a hora do dia que eu tava descansando, e de 8 às 10, sei lá, aí eu lia. Esse ano, tem dia que eu acordo, aí vou ler, aí tomo café, aí volto, aí deito de novo, aí vejo um filme, aí vou ler. Então, não tem tempo certo. Tô lendo o tempo todo. Às vezes eu canso, eu digo: vou ler hoje não, mas enfim, leio direto. Bloco 4, os impedimentos. É solteiro, seu namorado, noivo, marido te dá espaço pra ler? Bem, eu sou solteira, mas é mesmo que nada, porque o tempo todo tem alguns cristãos pra me atrapalhar. Quando não é, sei lá, minha família, minha irmã às vezes chega e fica querendo conversar com a pessoa. Tudo bem que ela melhorou ultimamente, mas às vezes fica mensagem no telefone atrapalhando. Só que eu tenho a gente me atrapalhando. E não liga se você, sei lá, tá lá com um livro estampado, assim, aberto na sua cara de fone, tem que chegar e catucar pra falar com você. É um saco. Enfim, só que tem a gente pra me atrapalhar. Queria que ele se sensibilizasse quanto a isso, porque... ler no trabalho, se sim, qual lhe dá a dádiva de ler em serviço? Bem, eu não... Assim, acho que não vai ter esse trabalho que lhe dá a dádiva de ler. Talvez tenha uns que você lê assim, escondido, pega lá e lê, mas... Enfim, só se você for professor, que tem que, às vezes, ler sempre, mas... Não, acho que vou ter pouquíssimo tempo pra ler, principalmente no trabalho. Já deixou de sair com a galera pra ler aqueles capítulos irresistíveis? Eu já deixei de sair com a galera, sim, mas por preguiça. Então a preguiça associada ao livro, né, a pessoa vai ler aqueles capítulos. Mas não deixo de sair muito por conta do livro, é mais por conta da preguiça.
O bloco 5 e último, pra vocês se livrarem de mim, As Insanidades. Já sonhou ou teve pesadelos lendo a história de algum livro? Qual foi o livro? Eu não costumo sonhar nem ter pesadelo com livros, mas às vezes algumas coisas que do que eu leio ficam muito na minha cabeça. Por exemplo, eu tô lendo a série Os Instrumentos Mortais. Então o tempo todo na série tem a expressão pelo anjo, tipo interjeição. Então, do nada, eu tô assim, às vezes falando alguma coisa, eu falo pelo anjo. O povo olha pra mim e faz, louca? Do nada, fica assim, certas expressões na minha cabeça. Esse ano eu li Harry Potter, todo mundo sabe da história, que eu sou a retardatária em Harry Potter, eu li a série toda esse ano. E eu não conseguia, às vezes, falar a palavra ridículo sem mentalmente ter a entonação do feitiço. Quem me conhece sabe que eu falo ridículo, a palavra ridículo, muitas vezes. Então na minha cabeça sempre eu tava assim, entoando o feitiço. E, enfim, loucura, né? Gente doida. Mas fica na minha cabeça muitas coisas, às vezes, dos livros que eu tô lendo. Principalmente quando é série, porque aí você pega logo em sequência, né? Qual a maior loucura que já fez eu faria pra conseguir um livro? Eu acho que não tenho tantas loucuras pra... Não fiz muitas loucuras pra conseguir livros, mas eu tenho muita chatice com capas. Então o que é que eu faço? Às vezes eu pago mais caro pra ter uma capa mais bonita. Aí acabou o tempo, eu tava falando do que eu tinha feito pra conseguir um livro, tinha pago mais caro numa capa, que foi o caso de Ana Karenina. Na estante virtual, Ana Karenina tava super caro, numa edição lá, mas era a edição que eu queria, que era aquela clássica e tal. Então eu paguei mais caro mesmo pela capa. E às vezes, como Great Gatsby, eu tinha comprado um livro antes do filme e lido e tudo mais, sendo que aí depois do filme começaram a sair altas capas lindas. Aí eu disse, meu Deus, aí fui e comprei outra. Então já também acho que com Jane Austen eu tenho outra edição. Porque eu compro, aí depois eu acho uma capa mais bonita, aí eu fui e compro outro livro, porque aquela capa é mais bonita, tipo, normal, né? Mas enfim, é uma noia minha com capas, mas chega a ser loucura não, né, gente? Já chorou ao terminar algum livro? Foi de felicidade ou tristeza? Qual o motivo? Qual motivo? Qual livro? Bem, só o que eu tenho aqui é livro que eu chorei. Eu choro com muita facilidade. Tipo assim, propaganda da Vitarella, eu tô chorando. Um dia desse, uma japonesinha ganhou os Jogos de Inverno. Acho que foi uma japonesinha. Jogos de Inverno. E ela ganhou, ela tava chorando lá, o hino sendo tocado, bandeira hasteada, enfim. E eu chorando do outro lado da televisão. Eu choro com muita facilidade, então isso pra mim é um problema quando eu vou ler os livros, principalmente aqueles que todo mundo sabe, a pessoa acaba de chorar, você acaba de chorar. Então, se eu for aqui listar os livros que, sei lá, eu me emocionei, vai ficar tipo crédito de filme aqui rolando e eu sem acabar de citar todos. Mas tem uns assim, top, né? A Culpa das Estrelas. Eu prometi a mim mesma que eu não ia chorar tanto, mas não teve jeito. Os de Alessandro da Avenida. Eu sempre choro, esse homem sempre me faz chorar e é incrível. Como Eu Era Antes de Você foi um dos livros mais que eu conheço. Todo mundo, por favor, se não quiser chorar, não leia. Enfim, tem muitos assim, se eu for começar a citar, não acaba, mas depois eu faço uma tag, os livros que eu chorei. Cá eu digo todos, ou pelo menos grande parte, porque são muitos, mas enfim. E acabou, gente, é isso, foram essas as perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, é só deixar aqui embaixo que eu respondo. Ou então, sei lá, ligar pra mim. Bia, tu esqueceu de responder aquilo que eu respondo. E prometo, eu vou fazer mais vídeos. Eu vou responder as tags que eu deixei acumuladas. Vou fazer um bookshelf tour. Minha estante tá pra chegar. Então, prometo, juro, assim, pra todo mundo que já tava me pedindo, eu vou fazer sim, minha bookshelf tour. E, enfim, depois eu falo mais outras coisas nos outros vídeos. Por enquanto, tá bom, né? Só isso. Beijo, tchau.